Desvendando Crimes, episódio de hoje, Miss Pac-Man. Noite de 29 de outubro de 2018, um povoado em Xiseque, na Guatemala, estava prestes a presenciar algo que jamais haviam visto em suas vidas. Após ouvirem ruídos, gritos, gemidos, perturbadores, eles saíram à rua para ver de onde vinham todos esses sons, e foi aí que perceberam. Vinha da casa de Alejandra Ikochub, uma mulher que há um tempo já vinha sofrendo com os ciúmes exagerados de seu namorado. Olá, eu sou Cid, o Brabo, e aconselho que você prepare seu psicológico e se inscreva no meu canal. Alejandra era uma mulher jovem, no auge dos seus 30 e poucos anos. Mãe de 3 filhos, ela era muito conhecida na região e querida por todos. Mas a sua vida começou a se tornar um pesadelo após ela começar a se envolver e morar junto com seu então namorado Mário Tucci e Cal. Segundo o relato de moradores que conheciam o casal, Mário já tinha uma extensa ficha de agressões contra ex-companheiras. Inclusive, há um tempo, ele já havia sido expulso de uma outra comunidade por causa desse seu comportamento. Naquela fatídica noite, ao perceber que os sons perturbadores vinham da casa do casal, correram até lá para ver o que estava acontecendo. Eles já imaginavam que Mário poderia ter feito algo grave, mas eles não tinham noção do que ele realmente era capaz, tanto que algumas pessoas, ao verem a cena do crime, teriam desmaiado, o que não foi nem um pouco exagerado, e eu posso afirmar isso porque tudo o que viram foi documentado em vídeo. As cenas são bem fortes e os sons ainda mais assustadores. Não consigo tirar da minha cabeça aqueles gemidos de dor e o barulho dela tentando respirar enquanto parecia se afogar nos próprios líquidos corporais. A primeira cena que pôde ser vista no vídeo foi uma mão ao chão. Com um instrumento cortante, Mário havia decepado as duas, mas isso nem era o mais grave. Foi quando mostraram a Alejandra deitado na cama que pôde ser visto que ela estava com seu rosto literalmente partido ao meio. Ela tinha um grande corte que vinha daqui até o outro lado. E é por esse motivo bizarro que esse caso ficou conhecido como Senhorita Miss Pac-Man, em alusão à personagem daquele joguinho antigo. Apesar de toda essa brutalidade, Alejandra ainda estava viva. Segundo algumas notícias, ela chegou a ser socorrida, mas não existiu no caminho. Segundo outras notícias, ela teria passado pelo menos meia hora naquele estado, mas não existiu ainda em casa. As notícias divergem muito, mas o fato é que ela sofreu bastante. Outros 2 fatores que impossibilitaram a sobrevivência dela é que, primeiro, o local é de difícil acesso e não há hospitais por perto, ou seja, a ajuda não só demora a chegar, como demora a levar o paciente para o hospital. Outra coisa que você pode perceber no vídeo, além do choro das várias pessoas que estavam ali no local, é que Mário não aparece. Nesse momento, ele já havia começado a sua fuga, e o seu destino era o México. Se aquele homem conseguisse atravessar a fronteira, provavelmente ele viveria o resto de sua vida sem pagar pelo crime que cometeu. A polícia precisava agir rápido. Uma força-tarefa foi montada, mas ainda assim passaram-se 1, 2 dias e nada de encontrar aquele fugitivo. O que Mário não contava é que seu crime causaria uma revolta nacional. O povo comovido se uniu e começou a procurar pelo fugitivo, e no dia 31 ele foi capturado. Já em posse da população, se você pensa que ele se demonstraria arrependido, você se engana muito. Foi gravado um vídeo dele contando como foi que ele cometeu o crime. A todo momento dá a entender que, para ele, Alejandra era a culpada. Segundo ele, ele teria tido uma explosão de ciúmes, depois de ter visto ela descer de um caminhão onde o motorista era um homem. Versão essa que nunca foi confirmada, e mesmo que fosse, traição não dá o direito de ninguém tirar a vida de outra pessoa. Agora, o que foi demonstrado durante o processo criminal através de um laudo pericial psiquiátrico é que Tucci era misógino, sentia ódio pelas mulheres e que ele objetificava e atacava. Uma das curiosidades, agora já falando do julgamento, é que a esposa dele
foi testemunha. Sim, ele vivia com Alejandra, mas tinha uma esposa a qual tinha 7 filhos com ela. Porém, ela ficou com medo e retirou todas as acusações que tinha contra ele. Nos autos, foi possível ver que ele já tinha atacado ela antes, também com um instrumento cortante. Mas apesar disso, hoje acredito que podemos falar que a justiça foi feita. Obviamente, isso não trará Alejandra de volta, mas pelo menos ele não saiu impune. Após uma longa espera de quase 5 anos, ele finalmente foi condenado à pena máxima, que na Guatemala é 50 anos. Mas visto a idade que ele tem, que eu não me recordo agora, ele passará o resto de sua vida atrás das grades. Eu fico triste em lembrar dos filhos delas, pois já se passaram aí 6 anos, são 6 anos que eles estão sem a mãe. E imagina que eles crescem e começam a tomar consciência do que aconteceu. Então, assim, é algo muito tenso. A única coisa que encontrei sobre eles foi em uma reportagem da época mesmo, em 2018, quando um jornal entrevistou a irmã de Alejandra ainda no necrotério. Acredito que não foi nem o melhor lugar, nem a melhor hora, mas ainda assim ela teve a oportunidade de se expressar. Em um trecho da fala dela, ela disse, abre aspas, ela foi atacada pelo companheiro, Mário, Tucci e Cal. Ele nela com um instrumento cortante e desconectou a mão dela. E ela também tem outros cortes no corpo, mas ele conseguiu fugir do local. Minha irmã se dedicou a ser dona de casa, deixa 3 filhos órfãos do primeiro casamento, sendo 2 mulheres, uma de 16 e uma de 7 anos, e um menino de 10 anos, disse Elvira Icotube, que por sinal se parece muito com Alejandra. Ainda segundo ela, Tutikal teria tentado atingir a outra esposa, também com um instrumento cortante, na semana passada àquele crime, mas ele havia sido impedido pelos vizinhos, que ouviram a confusão e não deixaram ele terminar o que ele tentou fazer. E esse foi o meu segundo vídeo longo aqui para o canal. Confesso que não foi fácil, por vezes pensei que não iria conseguir, então sou muito grato a todos vocês que chegaram até aqui. E já aceito sugestões nos comentários para os próximos vídeos. Vale ressaltar que todas as informações que falei aqui eu encontrei em sites gringos, ou seja, não tem como eu verificar 100% se tudo ali condiz com os fatos que aconteceram na vida real. Mas eu busquei ler o máximo que pude, vi que informações de sites diferentes tinham algumas divergências e tentei trazer para vocês o que mais condiz com a realidade. Até a próxima. Fui!